Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 25. O meu time está melhor nesta temporada, irmãos. Apesar das más línguas, tem muita gente dizendo que o São Paulo já é o melhor de seu estado. É muita coisa. No entanto, no último fim de semana, algo saltou aos meus olhos. O São Paulo fez um brilhante primeiro tempo. Abriu 2-0 contra a Ponte Preta. E voltou sobrando para o segundo tempo. Como um jogador a mais, esperávamos que ele fizesse mais gols ou que ampliasse o placar. Não foi o que aconteceu. O São Paulo levou um primeiro gol e quase sofreu o empate. Quando questionado sobre o que havia acontecido, nosso treinador, Fernando Diniz, respondeu com uma única palavra: relaxamento. De fato, irmãos, o time estava sobrando. O placar lhe era confortável. Tinha um jogador a mais e ainda havia a questão da estreia na Libertadores ao meio da semana. Os jogadores talvez tenham pensado: por que correr? Por que vamos nos cansar? Está resolvido, vamos descansar. É assim também que vivemos às vezes. Ao longo do caminho, às vezes simplesmente relaxamos. Vencemos algumas batalhas, percebemos que a maré espiritual é boa, e então concluímos: podemos descansar. Claro que podemos. Mas não devemos relaxar totalmente. Foi Jesus quem, horas antes da crucificação, disse a seus discípulos: vigiem e orem, para que não caiam em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Alguém podia ter citado este texto para Davi. Tecnicamente não podia. Mas podia ao menos ter falado a mensagem do texto. Davi tinha que ter vigiado. Precisava viver em oração constantemente. Porém, infelizmente, o servo de Deus parece ter relaxado, irmãos. Sem perceber, Davi foi tomado pela mesma vingança que derrotou na caverna de En-Gedi. E só não cometeu, realizou um estrago na casa de uma família israelita, porque o Senhor o impediu antes. Vivemos a mesma situação, queridos. Vencemos algumas batalhas, perdemos outras. Em algumas ocasiões conseguimos entregar a vingança nas mãos de Deus. Em outras, porém, não somos tão bem-sucedidos. Seguimos o coração, nos entregamos aos sentimentos pecaminosos, realizamos pecados. Louvado seja o Senhor. Vez por outra, Ele faz conosco o que fez com Davi aqui. Ele nos impede, nos restringe no caminho do pecado. É o que temos neste texto, irmãos. E é sobre o que vamos ouvir nesta manhã. Para começar, eu quero ler com vocês os 3 primeiros versos do capítulo 25.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versos 1, 2 e 3, o texto inspirado registra o seguinte: Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou. E o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Vamos orar por este momento, queridos? Senhor Deus e Pai, nós confiamos nos méritos e feitos de Cristo para te adorar. E temos a certeza de que o Teu Espírito está entre nós para nos guiar e nos auxiliar. Concede-nos luz nas mentes, para entendermos o Teu texto, o Teu desígnio. E ajuda-nos, ó Deus, a praticar a Tua vontade para o louvor da Tua glória. Nós precisamos de Ti. E por isso oramos em nome de Jesus. Amém. O texto sagrado nos leva de volta a um personagem que já conhecemos bem, Samuel, o profeta. E nos apresenta dois novos. Comecemos pelos últimos. Quem são eles? Não sei se percebeu, mas a riqueza de Nabal precede o seu nome na introdução. Por enquanto, é suficiente dizer o seguinte: ele era mesmo descendente do nobre e valente Caleb. Porém, ele mesmo era rude e mau. Em outras versões, os adjetivos são ainda piores. Elas o descrevem como um filho de Belial, ou um homem maligno no coração. Sua mulher, Abigail, em total contraste, nos é apresentada aqui como alguém inteligente e bonita, ou, segundo a revista e atualizada, sensata e formosa. Vamos ver por quê em breve, irmãos. Antes, precisamos pontuar a morte de Samuel. Digo pontuar porque foi o que o autor sagrado fez aqui. Ele não explicou a informação, não discorreu sobre ela, apenas a anunciou. Como se estivesse escrevendo uma manchete de jornal, ele disse: Samuel morreu. E todo Israel se reuniu e o pranteou. O importante é, Davi estava entre este todo o Israel que se reuniu para prantear Samuel? Muito provavelmente não, irmãos. A incansável perseguição de Saul o havia empurrado para bem longe de Ramá. E, obviamente, que se aparecesse no velório de Samuel, estaria correndo perigo. Mas como estaria o servo de Deus a esta altura da narrativa? Depois de vencer a vingança na caverna de En-Gedi, e depois de perder seu grande amigo e mentor, não sabemos ao certo. O que podemos dizer à luz deste texto é o seguinte, irmãos: não fosse o Senhor, Davi teria cometido um massacre na casa de Nabal e Abigail. Davi foi tentado outra vez e, na ocasião, foi vencido pela vingança. Deus, porém, interviu, irmãos. É o que Ele faz conosco em tantas ocasiões. Por graça e por misericórdia, Ele intervém. Se opõe ao nosso caminho de pecado. Restringe-nos dentro de situações.
impede-nos de fazer loucuras e besteiras. Como ele o faz? Aprendamos com a instrução deste capítulo das Escrituras. Comecemos pela tolice de Nabal, irmãos. Verso de número 4. O escritor nos diz: no deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas, e quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Como ouvimos, era época de festa, irmãos. A tosquia das ovelhas marcava o tempo da celebração e generosidade entre os israelitas. Por isso, Davi espera receber algo do rico Nabal. Seu pedido, além de propício, está fundamentado em seu trabalho durante os anos do deserto. Ele sempre foi um bom vizinho para os pastores de Nabal. Nada se perdeu, ninguém os roubou, pois Davi e seus soldados os protegiam. E dificilmente Nabal não teria conhecimento disso. Mesmo sabendo da bondade de Davi, sua resposta foi, versos 10 e 11. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água, e a carne do gado que abati para meus tosqueadores, e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Nabal é o jogador de tênis, viu, Gabriel? Isso prova minha antiga vida de atleta. Nabal desprezou Davi totalmente, irmãos. E ele o fez porque está totalmente possuído por suas riquezas. Comentando o texto, alguém escreveu: a vida de Nabal é determinada por sua propriedade. Ele vive para defendê-la. E ele vai morrer, como ouviremos, desfrutando dela. Não vou repartir nada do que é meu com Davi, este fugitivo de Saul. Quando o servo de Deus tomou conhecimento, irmãos, verso 13, sua resposta imediata foi: Davi ordenou a seus homens, ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. E cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. O que é que você acha que vai acontecer agora? Como interpretaria a chegada de 400 homens armados à sua casa? Como dizemos por aqui, Davi tem sangue nos olhos neste momento. O homem que venceu a vingança no capítulo anterior está tomado por ela neste episódio. Se estivéssemos no lugar dele, irmãos, como responderíamos?
Davi parece não estar preparado para a resposta de Nabal. Não esperava por ela. Talvez tenha relaxado, afrouxado a dependência. Ou quem sabe, irmãos, momentaneamente seu orgulho foi ferido com o que ouviu. Nabal nem sequer sabe quem eu sou. Seja como for, o que fica claro é: Davi não se saiu bem neste novo teste. Se não estiver preparado, meu irmão, e se não andar em comunhão constante com Deus, você será vencido por novos desafios. Não é porque venci ontem que não posso perder hoje, irmãos. A vitória do mês passado não elimina a minha necessidade neste novo mês. Eu ainda sou carente da graça de Deus. Pois como escreveu alguém, assim que deixamos de olhar para o Senhor, nos tornamos vulneráveis às tentações do pecado. Quer um conselho à luz do que acabamos de perceber? Não abandone a sua Bíblia. Não negligencie este culto dominical. Tenha uma vida de oração regular, a fim de estar pronto para os novos desafios que surgirão. Posso ouvir um amém? E no lugar de Nabal, irmãos, o que deveríamos fazer para não repartir o que tem? Nabal empilha acusações contra Davi. Mas o problema nunca foi Davi. Davi era a solução para os pastores dele. O problema de Nabal é Nabal. O problema de Nabal é o seu coração idólatra. Ele é possuído. Ele ama o dinheiro, não conseguiria viver sem ele. Que esta não seja a nossa foto, irmãos. O nosso Deus não é o dinheiro. Quem cuida de você não é a propriedade. Nossa alegria última não vem das posses. Se é assim mesmo que você crê, dê provas disso sendo generoso com a obra de Deus. Em vez de reclamar da igreja que fala de recursos, ou de se entristecer com os missionários que precisam deles, coloque a mão no bolso, meu irmão, e dê provas de que você não é possuído pelas riquezas. É claro que devemos ser prudentes no uso dos recursos, irmãos. E eu tenho certeza que ninguém aqui processaria a nossa igreja como acontece em outros lugares, porque pedimos de maneira indevida a sua casa, o seu único carro. Temos de ser coerentes e prudentes. Ao mesmo tempo, cristãos precisam lembrar: tudo que temos veio dele e precisa ser útil na causa dele também. Se você é membro desta igreja, é dever seu repartir com ela regular e crescentemente para a manutenção da obra de Deus aqui e a partir deste lugar. Nabal devia ter se alegrado com o pedido de Davi, irmãos. Estaria repartindo como um bom vizinho, com alguém que lhe fazia o bem. Segundo o testemunho de um servo de Nabal, dia e noite Davi e seus soldados eram como um muro ao nosso redor. Será que nos parecemos com o futuro rei de Israel? Somos, em alguma medida, uma fonte de bênçãos para as pessoas com quem vivemos no prédio, no trabalho ou na escola.
sentiriam nossa falta se nos mudássemos. Vamos sentir a sua, Rafa. Seriam gratas pela nossa presença ou louvariam a Deus. Às vezes ficamos esperando o dia em que vamos estar em determinada posição para ajudar. Quando eu for médico, vou ajudar pessoas. Quando tiver muito recurso, serei generoso. Quando for pastor, cuidarei de ovelhas. Davi não é rei ainda, mas já está servindo o povo. Ainda não se senta no trono de Israel, mas já vive dentro do seu limite para cuidar de seus irmãos. Por que você não começa com o pouco que tem? Porque já não vai treinando, meu irmão. Seja onde for, na família, no trabalho ou na igreja, Deus espera que sejamos bons vizinhos para a glória dEle. Aqui está um exercício prático para a sua semana. Pense sobre isso. Em como tem sido, como vizinho, em como pode ser um melhor colega de trabalho, no que você poderia fazer para ajudar um irmão da sua igreja. Pense, anote, ore e depois vá e faça alguma coisa. Davi era um bom vizinho e Nabal foi um tolo por não atendê-lo. Depois de ouvir sobre a tolice do fazendeiro, vamos ouvir agora sobre a sabedoria de Abigail. Tudo começou como um servo que lhe relatou o que estava acontecendo. Depois de falar da tolice de Nabal e da bondade de Davi, este servo lhe pediu no verso de número 17, agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Abigail concordava com seu servo. E por isso não se deu o trabalho de tentar. Sabendo que a destruição estava a caminho, ela agiu prontamente, irmãos. Carregou os jumentos com muitos recursos e os enviou antes dela, tentando amenizar a situação com Davi. Quando finalmente Abigail viu Davi, verso de número 23, ela desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse, para ganhar tempo, vamos recortar esta longa e sábia fala de Abigail. Versos 24 e 25. Meu Senhor, a culpa é toda minha. Verso 25. Meu Senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é mesmo insensato, conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Agora, verso 26. Meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Verso 28. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. Verso 30. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. O que chamou sua atenção ao ouvir Abigail? Vou lhe dizer o que chamou a minha, irmãos. Primeiro, de maneira humilde, esta mulher assumiu a culpa de seu esposo.
meu senhor Davi, a culpa é toda minha. Em segundo lugar, diferentemente de seu marido, ela reconheceu Davi como o futuro rei de Israel. Certamente, Deus vai nomeá-lo líder deste povo. Por fim, irmãos, ela se colocou entre Davi e seu pecado, apresentando-se como um instrumento de Deus. Meu senhor Davi, foi Deus quem me enviou a você para impedi-lo de fazer justiça, vingança com as próprias mãos. Esta mulher estava apelando à fé de Davi. Era como se estivesse dizendo: Davi, continue crendo no que você pregou na caverna. Você disse lá, a vingança pertence a Deus. Continue acreditando em sua teologia. E agora, irmãos, qual será a resposta de Davi, o homem que está tomado no coração por vingança? O texto nos diz que, sem perder tempo, verso 32, Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Foi por pouco, irmãos. Alguém poderia dizer, foi por Abigail. Não. Foi a intervenção divina que impediu Davi de realizar vingança com as próprias mãos. Foi o que a própria Abigail disse a ele: Deus me enviou. E agora é o que Davi diz a Abigail: bendito seja o Senhor que me enviou você. Imediatamente ele responde à intervenção graciosa de Deus com louvor: bendito seja o Senhor, e abandona o caminho de seu pecado. O verso 35 nos diz que ele aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Faríamos o mesmo? Atenderíamos? Ou melhor, será que atendemos às exortações e orientações dos nossos irmãos? Davi ouviu e atendeu imediatamente, irmãos. Quando tomou conhecimento do que estava para fazer e de como isto seria feio aos olhos de Deus, ele abortou o caminho do pecado. Colocou o pé no freio, voltou atrás, desistiu. Você se parece com ele, meu irmão. Você é alguém ensinável. Ao ouvir o que diz a palavra de Deus, você muda rapidamente de rota. Ou será que o seu coração é duro? Leva dias, semanas, meses para ouvir e acatar o conselho da palavra de Deus. Comentando esta passagem, A. W. Pink escreve: aqui os filhos de Deus se tornam manifestos. Eles são tratáveis, abertos ao diálogo e prontos a reconhecer seus pecados. Os filhos do diabo, ao contrário, são grosseiros, obstinados,
orgulhosos e irredutíveis. Os primeiros são parecidos com Davi, os últimos com Nabal. E se é com Davi, com quem se parece, em vez de se sentir ofendido, louve a Deus, porque alguém surgiu para lhe abrir os olhos. Momentaneamente, Davi tinha perdido a visão, irmãos. Ele viu tão bem o pecado na caverna escura de En-Gedi, mas aqui ele foi tomado pela vingança em plena luz do dia. Não é assim que você vive também? Não é isso que nós experimentamos? Nem sempre vemos como deveríamos. Somos pecadores, precisamos de ajuda. Quando ela surge no nosso caminho, não é hora de reclamar da pessoa, de apontar na direção dela. É hora de levantar as mãos para os céus, como Davi está fazendo, e louvar a Deus. Que bom que Deus não me permitiu seguir neste caminho de morte. Louvado seja o Senhor que alguém viu antes do término da minha família. Louvado seja o Senhor que alguém apareceu para me abrir os olhos, para me segurar as mãos. Em vez de reclamar, se sentir ofendido, meu irmão, louve a Deus por todas as vezes que Ele lhe impediu de pecar. Agora, e se estamos na posição de Abigail, queridos? Como ajudamos alguém que luta contra a ira? Contra a vingança? A propósito, tem uma excelente sugestão de leitura sobre ira no seu boletim. Se você se percebe lutando contra este pecado, não espere perder as pessoas mais queridas da sua vida. Trate dele imediatamente. Se estamos no lugar de Abigail, o que fazemos? Eu tenho para mim que Abigail está dizendo, Davi, não responda ao insensato como um insensato. Responda ao insensato como um servo de Deus. Você não é Deus, Davi. Você não deve fazer justiça, vingança com as próprias mãos. Mas lembre-se, você tem e teme a Deus. Nem sempre é possível determinar o que sentimos, irmãos. Vemos coisas, ouvimos coisas, sofremos coisas que abrem as comportas dos nossos sentimentos. Às vezes é inevitável sentir ira, sentir o desejo pela vingança. No entanto, nós devemos responder ao que sentimos de maneira agradável a Deus. Não somos servos do coração, somos servos de Deus. É agradável se irar e resolver a parada com as próprias mãos? Deus se alegraria com a minha explosão de ira, de raiva, de impaciência? Claro que não. O que fazemos ou o que dizemos às pessoas que lutam contra isso? Vamos a Deus em oração. Coloquemos diante dele os nossos sentimentos e esperemos por ele no tempo certo e para a própria glória. Deus fará justiça. E quanto a nós, façamos o bem. Foi o que Davi fez. A mulher de seu inimigo, Abigail, volte para sua casa em paz. E é o que o apóstolo Paulo espera dos cristãos, irmãos. Depois de dizer que devemos deixar a vingança nas mãos do Senhor, o apóstolo continua no capítulo 12. Se o meu inimigo tiver fome,
ou se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal como o bem. Entendam. Embora Deus seja o único que tem competência para executar a vingança, segundo a Bíblia, todos nós somos exortados a exercer misericórdia. Segundo um comentarista, amontoar brasas sobre a cabeça do inimigo é uma punição que ninguém consegue suportar. Responder ao mal com bondade tem o propósito de vencê-lo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E que ninguém aqui se julgue inútil na obra de Deus. Não sei se você viu isto. Foi a Abigail que conversou com Davi. Mas foi um servo de quem nem sabemos o nome que a informou sobre o assunto. Foi Eliseu, o profeta, quem ministrou cura sobre o comandante Naamã, lembram? Foi uma serva sem nome quem o levou até lá. Foi o comandante Lísias quem tirou Paulo de Jerusalém para protegê-lo. Mas foi o sobrinho do apóstolo que descobriu a conspiração. O que é que eu quero com isso, irmãos? Todos nós temos utilidade no reino de Deus. O mais importante não é em que posição você serve, o mais importante é você serve. A amiga de Sofia, minha filha, reclamou com um treinador de vôlei. E eu estava lá, treinador, você me tirou do jogo e eu nem toquei na bola. Pois é, minha filha, disse ele. Eu tirei você do jogo exatamente porque você não tocou na bola. Ela está chorando até agora. Mas ele tem um ponto, irmãos. É esperado que jogadores de vôlei toquem na bola. É esperado que servos do rei sirvam a causa dele. Perdemos muito tempo com o lugar, a posição, com o quando, com a maneira em que queremos servir. Nem sempre, porém, servimos. Mas se você está no reino, você já deveria servir. Onde Deus o plantou, com aquilo que Ele já lhe deu, seja útil na sua casa, no seu trabalho, no departamento, onde quer que o Senhor nos coloque. Davi estava servindo, Abigail e seu servo também estavam. E o Senhor, irmãos, o que o Senhor estava fazendo nisto tudo? Vejamos, irmãos, para terminar, o que eu chamei de a retribuição do Senhor. Começando no verso 36. O texto nos diz, quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. Mulher sábia. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando teve a chance de repartir o que tinha, Nabal se recusou, irmãos. Mas quando se tratava de si mesmo, ele gastava de maneira pródiga. Não apenas deu um banquete, ele deu um banquete como se fosse um rei.
Mas era ele mesmo rico? Estava seguro de verdade? Claro que não. Só com a notícia de que Davi quase o matou, esse homem viveu um choque, sofreu um ataque ou um derrame, ficou paralisado com o susto. 10 dias depois veio o golpe fatal, não pela mão de Davi, pela mão do Senhor, que dá a vida e tem o direito de tirá-la quando acha melhor. Era, irmãos, a retribuição de Deus. Deus retribui segundo as nossas obras. E ninguém aparentemente pranteou por este homem como fizeram por Samuel. Na verdade, Davi parece ter se alegrado abertamente com a notícia. Pois o texto nos diz, no verso 39, quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Davi não debochou de Nabal. Não fez brincadeiras de mau gosto com a situação. Ainda assim, o servo de Deus se alegrou no Senhor. O Senhor lhe impediu de pecar e fazer vingança com as próprias mãos. Mas por ele, o Senhor também fez vingança, retribuiu Nabal segundo os seus feitos. E Nabal não é o único que ganha alguma coisa de Deus no texto. Abigail, a sábia, recebeu uma nova vida. E Davi, o ungido do Senhor, uma nova esposa. Ainda no verso 39, o autor sagrado nos diz que Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. E ao ouvir a mensagem, verso 41, ela se levantou, inclinou-se, rosto em terra, e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Abigail logo montou num jumento, acompanhada por suas 5 servas, e foi com os mensageiros de Davi, e tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainoã, de Jezreel, e as 2 foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. A informação sobre Ainoã parece manchar a beleza da ocasião, irmãos. Mas não devemos nos precipitar. Por um lado, é claro que precisamos dizer, poligamia nunca foi a intenção, o propósito de Deus para o casamento. A propósito, isso aqui vai causar inúmeros danos a Davi e sua família. Ainda assim, eu preciso ser justo com o texto e com o autor do texto. Este não é o ponto dele. O destaque dele é outro. Ele não está aqui aprovando o que aconteceu. Ele é um narrador. Ele está narrando o que aconteceu. O que quer dizer, ou o que quer destacar é o seguinte: Saul, pensando em afligir o coração de seu inimigo, tomou a mulher de Davi e a entregou a outro homem. Deus, porém, deu a Davi uma nova e sábia mulher, em muitos aspectos, infinitamente superior a Mical, uma idólatra. Na verdade, todo mundo ganha algo neste episódio. Davi ganhou uma nova esposa, Abigail uma nova vida, e Nabal ganhou o juízo repentino de Deus. Resta nos perguntar o que ganharemos nós.
Se você tem sofrido nas mãos dos homens, como Davi ou como Abigail, resolva nesta manhã esperar no Senhor. Davi sofreu nas mãos de Saul. Abigail nas mãos de Nabal, um homem mau. Os dois, porém, esperaram em Deus e foram recompensados. Escute as palavras do próprio Davi, talvez escritas, Salmo 37, nesta ocasião. Ele diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Ouça o salmista. Os homens podem nos roubar e perseguir, como fez Saul. Podem ser maus, rudes e mesquinhos, como era Nabal. O Senhor, porém, é sempre justo, bom e gracioso. No tempo certo e para o bem de seu povo, Ele colocará as coisas em ordem. Segundo o salmista, se esperarmos nele, o Senhor nos dará a terra que Ele tem preparado para cada um de nós. Até lá, meu irmão, alegre-se com o que Deus já está fazendo. Em parte, Davi está alegre, porque Deus lhe impediu de pecar, fazer justiça com as próprias mãos. E em parte ele está alegre, porque Deus fez por ele vingança. O que deve ter lhe sugerido o seguinte: Deus resolveu a minha causa perante Nabal, Deus vai resolver a minha causa perante Saul. Deus, portanto, está trabalhando, mas nem sempre na mesma velocidade. Com Nabal foi imediatamente, com Saul levou mais de uma década. Mas Ele está sempre trabalhando, para a glória de seu nome e para o bem de seu povo. Não espere o tudo que você quer. Alegre-se no Senhor por tudo o que Ele já está fazendo agora. Até lá, meu irmão, seja sábio nas suas escolhas. Evite o sofrimento que puder. Abigail estava sofrendo porque era casada com um homem mau, mas talvez não tenha tido escolha. O casamento pode ter sido arranjado como era. Mas você, minha irmã, você tem escolha, você pode escolher melhor. Procure por um homem, por um jovem, que está muito mais alinhado com Deus, sua igreja e seu reino. Não vá por títulos, não vá por posses, não vá por beleza física apenas. O mesmo vale para os homens, os jovens solteiros de nossa igreja. Sejam sábios. Procure por uma mulher bela e sábia aos olhos de Deus, como era Abigail. O sábio já nos disse: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Escolha bem, para não sofrer mais do que deveria. Seja sábio e seja rápido. Em que sentido? Se vive como Nabal, antes que seja tarde demais, arrependa-se e clame a Deus por salvação. Sabe o que é isso? Não presuma
que tudo está bem entre você e Deus. Não confie nas riquezas que adquiriu. Não espere somente das alegrias passageiras das festas e do vinho. Lembre-se, o texto de Hebreus capítulo 9 nos diz que depois da morte todos seguiremos para o juízo. E não imagine que sempre haverá uma nova chance, que você vai sempre ter tempo para se arrepender, meu irmão. O juízo de Deus pode visitar sua casa durante a semana. O juízo de Deus pode tocar seu coração ainda neste dia. Não seja insensato, como Nabal. Seja sábio como Abigail. Ela não apenas foi sábia porque intercedeu por sua família, ou porque aconselhou o futuro rei de Israel. Ela foi sábia porque, ao ouvir o convite de Davi, ela se levantou e prontamente atendeu. O convite de Davi para Abigail significava nova vida. O convite do Evangelho para você significa vida eterna. Abigail se levantou e foi porque confiava nas promessas de Deus para Davi. Deus prometeu e vai fazê-lo rei de Israel. Eu quero estar com ele. Se o Espírito estiver falando ao seu coração, levante-se aqui dentro e venha ao Senhor confiando no poder dele. Seus pecados são muitos, mas ele é poderoso para salvá-lo de todos. Como ele o fez, Renan? Ele entregou o seu Filho amado para salvar-nos da condenação do pecado, irmãos. Era a vida do rei pela vida dos súditos. Não importa, então, o que você fez ou o que deixou de fazer, o que está em jogo para a sua salvação é o que Deus fez. Nosso Evangelho, o Evangelho dos apóstolos, o Evangelho de Cristo, não é o Evangelho das nossas obras, da nossa bondade. O Evangelho da Bíblia é o Evangelho de Deus. A boa notícia não é o que você faz, a boa notícia é o que Deus fez por você para salvá-lo. Se estiver ouvindo o convite do Espírito, não resista. Atenda. Receba salvação para a glória de Deus e alegria eterna do seu coração. Voltando ao início, irmãos. O São Paulo relaxou no Morumbi. E para quem assistiu, cansou no Peru. No fim de semana passado, quase não ganhou. Ao meio de semana, por causa da altitude do Peru, levou a virada no segundo tempo. Mas vai melhorar esse negócio. Nossa vida é desse jeito, irmãos. Às vezes, perdemos ou chegamos perto de uma derrota porque relaxamos. Em outras ocasiões, porque estamos exaustos, cansados. Como foi que você chegou aqui nesta manhã? Qualquer que seja a sua resposta, olhemos para o nosso Deus. Pois o salmista já cantou há muito tempo. O protetor de Israel não dorme, está sempre alerta. É o que vemos horas antes da crucificação. Os discípulos não conseguem velar com Jesus, eles dormem de tão cansados que estavam. Jesus, porém, ora por eles. Para Pedro, de maneira específica, ele disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como o trigo, mas eu orei por você,
Intercedi por você para que sua fé não desfaleça. Essa é a nossa sorte, irmãos. Como pecadores que somos, relaxamos e nos cansamos. Por isso, às vezes, caímos, pecamos contra Deus. Nossa sorte é: Jesus não cansa, não dorme, não deixa de zelar e nos proteger. De acordo com Paulo aos Romanos, agora mesmo Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Confie no Senhor. Às vezes Ele vai nos impedir de cair. Em outros momentos será da providência nos permitir. Mas certamente Ele não nos deixará fracassar eternamente. Em Cristo nós estamos seguros para todo o sempre. Curve a sua cabeça e faça uma breve oração pelo que você acabou de ouvir nesta manhã. Santo Ele é. Senhor, nossa alma se alegra por tantas razões. Ana, tua serva, quando cantou o que acabamos de cantar, estava feliz porque o Senhor lhe dera um filho. Ela era estéril, não podia gerar, mas tu és poderoso. Davi se alegrou no texto que estudamos, porque de maneira graciosa o Senhor interviu, não lhe impedindo de pecar, ou lhe impedindo de pecar. O Senhor mesmo o parou a caminho de Nabal. E o Senhor mesmo fez vingança da maneira certa e no teu tempo. Nós queremos te louvar nesta manhã por tantas vezes que o Senhor nos impediu de pecar. Quase pecamos, quase caímos, quase fomos tomados por ira, vingança. Tantas vezes o Senhor nos segurou. Louvado seja o teu nome. Continua fazendo, Senhor. Livra-nos do mal, como nos ensinou Jesus a orar. E não nos deixes cair em tentação. Por favor. Leva-nos sob a tua destra. E lembra-nos do teu dia. Que o vivamos para ti, segundo a tua palavra, consequentemente para o bem espiritual da nossa alma. No nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós oramos. E que o amor de Deus, nosso bendito Pai Celestial, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão, o poder, o cuidado e a presença do Santo Espírito de Deus, estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra. Desde agora e para todos sempre, todos nós dizemos. Cantemos uma vez mais e esperemos por mais um instante. Aquele que é poderoso, Senhor, tornou-se em carne, a morte derrotou.